Mais uma vez, meditando nessa madrugada na palavra de Deus, ali em Atos, capítulos 2, 3, 4, no início da igreja, ali no capítulo 3, quando Pedro e João estão indo no templo, eles encontram ali com um aleijado que estava ali várias ocasiões, eles já encontraram, era uma figura conhecida naquele lugar, e aquele aleijado era um pedinte, um mendigo, e ele pede alguma coisa de valor a Pedro e João. Pedro fixa nele os olhos e diz: olha para nós, não temos nem prata, nem ouro, nem moedas, mas uma coisa nós temos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem se pôs automaticamente em pé, deu um salto, saiu gritando, pulando, exaltando a Deus, louvando a Deus naquele templo, e aquilo foi um sinal notório. Milhares de pessoas se converteram naquele dia, e aquilo chamou a atenção das autoridades. E as autoridades, preocupadas que o nome de Jesus estava crescendo, os discípulos de Jesus estavam se multiplicando, a palavra do Senhor estava sendo pregada com graça, com intrepidez. Então eles chamam a Pedro e João, fazem ameaças, eles proíbem de se pregar em nome de Jesus. Porém, Pedro, tomando a palavra, disse: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Queridos, quantas vezes decretos são baixados que contrariam a Deus? Quantas vezes as autoridades, elas afrontam a Deus nas suas resoluções. Só que Pedro está aqui dizendo: importa obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem ao Senhor. Queridos, a palavra de homens vai passar, homens são mortais. Os decretos de homens vão sumir, vão desaparecer. Mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Céus e terra passarão, a minha palavra não passará. Nenhum tio se omitirá da lei, da palavra de Deus, sem que tudo seja cumprido. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Quando os princípios de Deus são quebrados, quando a afronta a palavra de Deus, importa permanecer na palavra. Jesus disse: olha, não tema aquele que mata o corpo, tema aquele que mata o corpo e lança a alma eternamente no Geena, no lago de fogo. A esse deveis temer. Queridos, você não precisa temer o diabo, ele já foi derrotado na cruz. Você não precisa temer a homens, homens são como nós, mortais. Mas você precisa temer a Deus. Você precisa dar uma resposta a Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, é o que está escrito. Cada um dará contas de si mesmo diante do Senhor, é o que está escrito. Então importa obedecer a Deus do que aos homens. Vendo essa situação, quando Pedro e João, proibidos, ameaçados, açoitados, eles se reúnem com os demais discípulos
com a igreja naquela época. E eles oram uma oração tremenda. Lá no capítulo 4, está escrito que quando eles oram, eles não oram pedindo proteção, eles não oram pedindo livramento, não oram pedindo misericórdia. Eles oram da seguinte forma: Senhor, olha para essas ameaças. Os reis da terra se levantaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Os reis da terra querem calar o seu ungido, mas olha para as suas ameaças e concede aos teus santos mais intrepidez, mais coragem. Queridos, os covardes, como está lá em Apocalipse capítulo 21, não entrarão no reino de Deus. Conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, de intrepidez, de coragem, um espírito de amor, um espírito de moderação, de sabedoria. Sábio quem teme a Deus, sábio quem permanece firme diante do Senhor. Sábio é quem não nega ao Senhor, não se prostra, não se deixa escravizar. Esse é o sábio. Quando eles terminaram de orar aquela oração, a Bíblia fala que tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Tudo que eu e você precisamos é mais coragem, é mais intrepidez, é ser cheio, é ser transbordante do Espírito Santo. Quando Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo lá nessa segunda carta, ele diz: olha, eu te admoesto, eu te aconselho a reavivar o dom que há em ti. Talvez ele estava prostrado, desanimado naquela época, e Paulo está dando uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E aí ele diz: porque Deus não nos deu espírito de intrepidez. Queridos, eu estou preocupado com alguns irmãos da igreja. Eu os encontro muitas vezes no shopping. Alguns eu já encontrei na feira. São pessoas que não estão no grupo de risco. São pessoas que saem para trabalhar. São pessoas que estão indo nos supermercados. Mas quando é para vir no culto, não, aí eu posso ser contaminado. Queridos, vamos ser coerentes. Vamos ser coerentes. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Alguns estão se habituando a deixar de congregar, estão esfriando. Queridos, quero te dar uma palavra. Tema a Deus. Tema diante do Senhor. Enfrenta. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, está escrito o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou. Igualmente, Jesus se tornou carne e osso como eu e você, ser humano como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, às mesmas inseguranças de todo ser humano, sujeito à morte inclusive. Aqui está escrito: para que por sua morte livrasse aqueles que estão sob o poder da morte, e destruísse aquele que tem o poder da morte. Satanás é que gera esse medo. Satanás é que escraviza os seres humanos com medo.
Ele não tem mais armas. A única arma que ele tem é o pavor, é o medo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, a Bíblia diz, eles o venceram. Apocalipse capítulo 12. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e porque não temeram a morte. Não tema diante da morte. Essa é a arma do capeta. Essa é a estratégia do diabo para te escravizar. Enfrenta. Enfrenta com coragem, com intrepidez. Deus não nos deu espírito de covardia. Que esta palavra te desafie como me desafiou. Que esta palavra te sacuda como me sacudiu. Que essa palavra te inspire. A palavra do Senhor gera fé. Ouça o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesses últimos dias. Que Deus te abençoe